Bom, galera, é um super prazer estar aqui. Eu sou o Juliano Esperança. Eu sou a Cris Ribas Esperança, sou nutricionista. E estamos aqui. Eu sou a Jéssica, também nutricionista. Ai, perdão, Gil, te cortei. Não, imagina, estamos aqui, a Jéssica, estamos aqui de uma maneira muito diferente e também atual, né? A gente convidou a Jéssica, que é especialista em nutrição oncológica, para fazer parte desse super bate-papo importante. Então, tá aí a Jéssica Reis, enfim, uma grande especialista junto com a outra especialista em alimentação saudável. Eu sou educador físico há 25 anos, tenho uma jornada, uma experiência longa e meu grande objetivo é encorajar as pessoas a buscarem hábitos saudáveis através do exercício físico, compreendendo que dentro de um universo entre o 0 e o 100 existem 99 possibilidades. No meu campo da nutrição, eu me posicionei de uma maneira de cuidar das pessoas através dos alimentos. E dessa maneira que eu acredito que realmente a pessoa pode conquistar uma saúde e que seja algo sustentável ao longo da vida. Porque o que eu mais vejo é as pessoas quererem estar bem, emagrecer, estar mais saudável, mas elas não conseguem manter isso por um período prolongado, tá? Elas fazem períodos curtos ou período que ela entende por dieta. Acabou os 30 dias, os 60 dias, tudo vem para baixo. E na verdade minha proposta é o contrário, que isso se torne um modo de vida, um estilo de vida saudável, que o quê? Que ela consiga encontrar um equilíbrio biológico, uma homeostase do seu metabolismo para que ela tenha um corpo mais forte. E isso ela consegue várias conquistas, melhorar a autoestima, o perfil sanguíneo, estar forte para qualquer tipo de virose, para se prevenir sobre doenças metabólicas e principalmente doenças inflamatórias, que justamente o câncer é oportunista. Exatamente, como a Cris falou, assim como ela na parte da nutrição, eu acredito que a minha função como profissional ao receber uma paciente que recebeu o diagnóstico de câncer de mama é aceitá-la naquela pessoa, é aceitar aquela pessoa, aceitar aquela história e não é tratar a doença. Quando as pacientes chegam, quando as pessoas vêm até a nutrição, quando as pessoas recebem um diagnóstico, eu as vejo como uma história de vida, eu as vejo como um ser humano. E a minha função, o meu papel é nutrir, não nutrir essa mulher, mas é nutrir esse ser humano, é nutrir essa mente, é nutrir esse coração e é nutrir através da alimentação e das suas inúmeras facetas, é nutrir essa pessoa para que ela passe por esse processo, para que ela, ao longo da trajetória do tratamento oncológico dela, ela se sinta confortável, ela entenda o que está acontecendo metabolicamente, ela entenda o que seu corpo está passando, mas que ela também enxergue nessa trajetória, nessa jornada de tratamento oncológico, uma oportunidade de mudança. Assim como a Cris falou, através da alimentação, quando a pessoa tem um despertar para um hábito saudável, quando ela decide, quando ela escolhe escolher alimentos mais saudáveis ou tornar a sua vida mais saudável, ela vai conquistar uma coisa que ninguém pode tirar dela, nem a doença. Bom, falando em doença, uma coisa importante é as pessoas quebrarem o paradigma da importância do exercício físico na vida dela. Então, já adiantando para você que está nos assistindo e você que está com câncer de mama, nós temos um projeto aqui. Foi um projeto que startou no laboratório da USP junto do momento que eu tive o prazer de conviver lá na USP, época que a Jéssica estava fazendo mestrado. E eu ensaiando de finalizar o mestrado, mas eu sou um cara que gosta muito mais de aplicar o conhecimento na vida real. Então, os efeitos burocráticos me afastaram disso e foi bom porque a gente conseguiu colocar em prática. Hoje nós estamos aqui com 3 mulheres, a Tati, a Fabi, a Lindalva e ao ponto de iniciar com a Sandra. Dessas 4 pacientes, 3 são da Jéssica, a outra paciente é da Graziela, que foi orientadora no doutorado e mestrado aí da GE. E a gente hoje desenvolve um programa de exercício físico aqui no Instituto,
com mulheres com câncer e é um trabalho voluntário, tá? Eu não falo que é gratuito, porque a moeda de troca é a vida de cada um e isso para nós é o mais importante. Então não é de graça. Não é de graça das pessoas que estão dedicando seu tempo a fazer o exercício e não é de graça da gente porque a gente faz isso com o maior carinho, que é uma lição. Cada aula é uma lição. Cada treino, cada suor que a gente vê e o progresso na vida delas é uma conquista que faz a diferença para quebrar esse paradigma de que quando as pessoas estão com alguma enfermidade, elas precisam treinar. Eu acho que o importante que fica aí a mensagem em relação à atividade física é que a atividade física não tem que estar só relacionada à barriga tanquinho, tá? A bumbum virado para a lua e coisas assim. O exercício físico está primeiramente ligado à qualidade de vida, à sua saúde. E outras coisas vêm como consequência daquela intensidade de atividade física, das orientações que você vai ter do profissional. Mas primeiramente, existir uma consciência que precisamos de exercício, desde as crianças até os idosos, os saudáveis e os não saudáveis. Se você tem uma limitação, você não tem só uma limitação, porque você é um corpo todo. Então, você tem uma limitação no braço, você tem o outro braço, você tem as costas, você tem o tronco, você tem as duas pernas, tá? Então, eu acho que você tem um universo e você tem que entender o que o seu corpo é a sua moradia e você tem que cuidar disso muito bem. Eu vou falar de um aspecto importante aqui e vou pedir para a Gé complementar, que ela vai falar com muita expertise sobre isso. A Cris falou de um ponto interessante que é o corpo funcional. O corpo funcional significa que eu preciso combater a sarcopenia. Então, vou pedir para a Gé explicar no aspecto agora do quanto o exercício físico é importante para esse aspecto que tem tudo a ver com o tratamento do câncer, inclusive com as doses de quimioterapia. E enquanto a nutrição é importante juntar chave e fechadura, exercício físico e nutrição. Gé, explica aí para nós sobre a sarcopenia. Exatamente. Antes de eu pontuar o conceito de sarcopenia, eu queria só destacar que é importante a gente tirar da nossa cabeça, a gente tem que desmistificar que o paciente oncológico, independente de ser uma paciente com câncer de mama, ele não é um paciente que ele é frágil, ele não é um paciente que ele é doente, ele não é um paciente que ele não pode fazer as coisas, muito pelo contrário. O paciente oncológico, ele tem a possibilidade de fazer o que ele quiser. Ele tem na mão dele a oportunidade de tornar o movimento a vida dele. O Gil fala muito isso inúmeras vezes. O movimento é vida. E assim como a Cris colocou, é importante também a gente desmistificar que o exercício físico, que a atividade física é ir na academia e puxar ferro. Isso não acontece, isso não existe. Exercício físico é você se movimentar. Muitas vezes um paciente está debilitado em decorrência da quimioterapia. Inúmeros protocolos de quimioterapia demandam muito do corpo do paciente. E às vezes para ele, o exercício que vai ser válido é ele levantar da cadeira, escovar o dente e fazer um café. Então isso é exercício, isso é movimento, isso é vida. E quando a gente fala nessa movimentação, quando a gente coloca esse corpo para se mexer, quando a gente fala em questões metabólicas, a gente tem aí uma balança. Quando a gente faz exercício físico, quando o paciente oncológico pratica atividade física, a gente tem aí um contraponto metabólico onde a demanda energética, a demanda metabólica desse paciente fazendo exercício é muito maior do que um paciente que acaba ficando parado, acaba ficando deitado, acaba ficando sempre sentado. Quando esse paciente se movimenta, metabolicamente o corpo dele demanda energia, demanda nutrientes em direção ao músculo. Ele vai atender energeticamente esse músculo, essa necessidade que vem do exercício físico. E, consequentemente, quando esse paciente faz esse exercício, quando esse paciente se movimenta, a gente acaba tendo um enfraquecimento da demanda metabólica do tumor, a gente acaba enfraquecendo o tumor, ali, tirando recursos do tumor para que fazendo com que ele se enfraqueça de uma certa forma, direcionando esses nutrientes, essa energia para a demanda da atividade física. Como o Gil comentou, a sarcopenia é um quadro que está extremamente correlacionado com o diagnóstico oncológico. Em decorrência da demanda catabólica do tumor, a doença é uma doença catabólica. O que isso quer dizer? É uma doença que degrada.
é uma doença que degrada músculo, é uma doença que degrada gordura, é uma doença que faz com que o paciente perca, não necessariamente só o peso. O músculo muitas vezes é o principal objetivo dessa perda. Então, quando a gente vê um paciente muito magrinho, quando a gente vê um paciente sem vida, é um paciente que não tem músculo. Ele não tem músculo e ele não tem gordura. Quando a gente fala em músculo, a gente tem que também desmistificar um pouco que o paciente sem músculo não é só aquele paciente magrinho. Existe hoje o que a gente chama de obesidade sarcopênica, que é um paciente que pode estar com um diagnóstico oncológico, pode estar com um diagnóstico de câncer de mama, mas que é um paciente que apresenta uma superfície corporal grande em questão de gordura, mas não necessariamente nessa composição existe uma porcentagem significativa e legal de composição muscular, o que acaba tornando o tratamento muito mais difícil. Quando a gente fala em composição corporal do paciente oncológico, é importante a gente lembrar que a quimioterapia, que é aí a maior frente de tratamento que a gente tem quando fala em tratamento oncológico, a quimioterapia ela é calculada de modo individual de acordo com a superfície corporal que o paciente apresenta. O que isso quer dizer? Se eu tenho um paciente muito magrinho, se eu tenho um paciente caquético, que não tem músculo e nem gordura, esse paciente tende a apresentar mais efeito colateral. Essa quimioterapia, ela tende a ter menos efeito no corpo, porque ela não tem ali onde se apegar, digamos assim. Em contrapartida, quando a gente tem um paciente obeso, a gente tem um paciente com uma superfície corporal maior e essa superfície vem em decorrência do tecido adiposo, muitas das vezes essa quimioterapia tende a ficar retida no tecido adiposo e ela não consegue executar a sua função, ela não consegue de fato atingir a célula neoplásica e tratar ou curar a doença. Isso também não é positivo. Quando a gente tem essa retenção de quimioterapia, essa ligação da quimioterapia com o tecido adiposo, a paciente fica com a droga ativa e circulante. Então ela também apresenta inúmeros efeitos colaterais e não necessariamente ela está sendo tratada da melhor maneira. Então é extremamente importante a gente saber, o paciente saber disso, a gente como profissional ser detentor desse conhecimento para que esse conhecimento atinja as pessoas e nesse cenário o paciente tenha na mão dele a possibilidade de fazer escolhas melhores, de no dia seguinte à quimioterapia ele levantar e ele fazer a caminhadinha dele, ele levantar e ele fazer o café dele, ele levantar e lavar a loucinha dele, não importa, mas que ele tenha nas suas mãos esse poder de decisão. Quando ele for tomar o café da manhã, quando ele for fazer o almoço dele, mesmo que em algumas situações ele esteja nauseado, ele esteja sem fome, ele tem ali também a opção de escolher o que é melhor para ele, o que vai nutrir o corpo dele. Então a gente tem essa tríade de opções, essa tríade de profissionais, contando comigo, com a Cris, que inúmeras receitas super fáceis, super práticas. A Cris é excepcional no trabalho dela e o Gil estimulando essas pessoas, estimulando essas mulheres a cada dia a buscarem o melhor para si. E a gente oferece essa ferramenta, mas de fato quem vai ser detentora, quem vai usar essa ferramenta são os pacientes. Eu acho que o Gil e a Cris podem ver isso com muito mais clareza no dia a dia, na aula, dia após dia, quando as meninas vêm e conversam, quando as meninas dão um feedback. A Lindalva, que é uma das nossas pacientes que faz parte do programa, recentemente ela passou em consulta com um oncologista e com a associação da atividade física e da alimentação saudável, ela conseguiu reduzir a dose de quimioterapia. Olha como isso para uma pessoa que está em tratamento, isso é um passo muito grande. Reduzir a dose de quimioterapia quer dizer que o paciente está respondendo bem. Ela respondeu bem, o exame dela está lindo, perfeito, hemograma, a série branca dela está perfeita e ela, graças a Deus, conseguiu ter uma resposta tão boa com esse conjunto de ações que hoje ela é uma pessoa que está a um passo de não precisar mais de quimioterapia no futuro. E se considerar tratada. Ô Jéssica, posso colocar um episódio aqui que quando ela chegou pra gente, né, através do trabalho da Jéssica, que ela iniciou as aulas com o Ju, ela estava assim muito triste, não levantava da cama, que ela reclamava que isso era uma das coisas que ela não tinha força.
O Ju começou o trabalho dele é de 12 minutos, ela conseguia fazer quanto tempo, Ju? 9 minutos. 9 minutos. Ela não conseguia mais que isso. Hoje, se vocês verem essa mulher, a garra, a disposição, vambora, vamos, vocês não sabem, eu não vejo a hora de fazer isso, de fazer esse exercício, que isso me motivou, me alimentou. Então, assim, você vê que há a resposta, a conexão, né? E eu vejo que cada vez mais, isso que eu sempre falo para meus pacientes, não importa o estágio da vida ou o que esteja passando, a importância do que o alimento, que não só entra pela boca, tá? Mas o alimento que entra dentro do coração. Porque esse tipo de doença está muito ligada também a pessoas que não conseguem, tiveram muitos sofrimentos na vida, que não conseguiram digerir e está totalmente relacionado a tudo isso. Então, vamos olhar como ela diz, né? É uma tríade, então é a mente, é o corpo, é o coração, e para deixar tudo mais forte. Eu tenho uma frase aqui que resume boa parte da nossa conversa. Mesmo coração que treina é o coração que ama. Então, eu como educador físico, eu tenho a total certeza do quanto nós, profissionais, treinadores, precisamos das profissionais e dos profissionais nutricionistas para auxiliar as pessoas a terem escolhas assertivas e corretas. Porque não adianta eu discutir sobre força, resistência, performance sem uma célula nutrida. Eu digo que todo ser humano, quando ele acorda, ele busca uma experiência emocional. Por mais que a gente tenda a ter resistência a ser feliz, porque quando acontece alguma coisa desagradável, aquilo fica na nossa mente martelando, 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 e aí você precisa entender que a gente precisa treinar os aspectos positivos da vida. O que o exercício faz é, de alguma maneira, abrir a porta das experiências emocionais dessa pessoa, facilitando depois do treino a ter melhores escolhas. E ela precisa saber quais são essas escolhas que vão modular essa célula para continuar uma coisa que é mais científica, que é a modulação das micromudanças celulares através do movimento junto com a nutrição. Então, a Lindalva fez uma pergunta: Gil, como que eu vou perceber que eu estou melhorando? Eu falei, todo dia, a hora que você acordar, em algum momento você vai perceber. E isso foi o que aconteceu. Então, esse trabalho dá certo aqui hoje, galera, porque antes de mais nada tem uma nutricionista estudiosa, doutora aqui, que é humana em primeiro lugar. Tem o barbudo que vos fala aqui, que para mim o que vale é a vida das pessoas. Eu acordo, eu não tenho o menor prazer em sair para boteco, para conversar com um amigo, para jogar a conversa fora, mas eu amo transformar a vida e transformar as pessoas. E a Cris que põe coração no prato, cara. A Cris ensina as pessoas que estão com a Cris no trabalho de mentoria dela, nutricional, ela ensina as pessoas a se relacionarem com a comida. E se a gente lembrar qual é o exercício que a gente precisa, a Jéssica resumiu uma coisa interessante. O exercício da vida é poder sentar, tomar o seu café e lembrar que antes você fez esse café. Você teve força para mexer no bule, para sentir o sabor, sentir o cheiro. Porque quando a gente adoece, a vida vai se esvaindo. Então acho que essa é a nossa grande missão aqui. Eu vou reforçar, tá? Espero até apoio do pessoal que está aqui. Agradeço desde já a todos vocês pelo carinho. Nós temos um trabalho voluntário, galera. O que eu falei, ele não é de graça, porque vocês vão ter que fazer uma troca, vão trazer a vida de vocês e a gente vai dar a vida, mas é disso. Não tem vínculo monetário, para ficar bem claro, não tem grana, não vai ter nada depois. Porque vai ter a satisfação da gente poder levar esse conhecimento, tá? Que eu ganhei com o laboratório lá da USP, junto com a Jéssica, com a Graciela, com a Raiane, enfim, com a galera lá. Com a Cris, onde a gente aprende diariamente aqui com essas mudanças sobre as perspectivas nutricionais. Isso para nós é o que vale, tá? Então, acho que essas são as minhas considerações, lembrando que exercício físico não é colocar uma barra de agachamento e descer. Isso é válido, mas a gente não precisa, tem outros caminhos. E a gente está conseguindo aí com as mulheres, fazendo 12 minutos sem equipamento e melhorando a vida delas. E deixar esse recado, que alimentação saudável não é só comer alface e comida de passarinho, tá bom?
deem a oportunidade de entender um pouco mais, de pesquisar, de entender sobre alimentação saudável, que vocês vão se apaixonar e nunca mais vai ser um caminho sem volta, tá? Pode confiar em mim e ter certeza sobre isso. E gostaria de agradecer a Jéssica. Jéssica, obrigado por você participar conosco aqui, que a gente sabe agradecer também, ó, pela parceria do trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Estamos devagarzinho, já estamos com 4, né? Mas são 4 mulheres que quebraram o paradigma de falar, putz, 4 guerreiras, né? Associação Bethesda, pelo carinho, pelo convite, por dar a oportunidade da gente levar essa informação. Dividir um pouco do nosso conhecimento, do dia a dia, do que a gente acredita e por que motiva a gente todo dia a levantar e estar aqui. Porque, na verdade, a minha satisfação é ouvir as mudanças de percepção e qualidade de vida que as pessoas têm. Isso até me arrepia, assim, de tão... Eu chego, assim, até às vezes chorar de emoção, tá? Isso que eu gostaria que cada um de vocês experimentassem, se desse a oportunidade de uma nova história. Jéssica, as suas considerações finais, por favor. Assim como, pegando o ganchinho da Cris, você que é paciente, você que não é paciente, você que é familiar e vive a luta diária de hospital com paciente oncológico, você que descobriu, não importa o momento que você esteja, não importa o que você está passando, importa que você é um ser humano, você merece respeito, você merece ser tratada com respeito e você pode o que você quiser. Não é porque você está doente que você é uma pessoa doente. A nutrição, o exercício físico é cabeça, é corpo, é alma, é coração. E os profissionais que estão por trás disso, acreditem, eles trabalham muito em prol de vocês para que vocês tenham vida. Usem a vida de vocês a favor de vocês. Eu acho que eu sempre conversei isso com o Gil ao longo da nossa caminhada, que a gente tem um propósito de vida, e o nosso propósito de vida é dar vida para vocês, é oferecer vida para vocês. Então, usem essa vida que vocês tenham, que vocês são um ser humano que existe dentro de todo mundo, e vamos lá e vamos comer melhor. Fazer dieta não é um bicho de 7 cabeças, a alimentação saudável não é um bicho de 7 cabeças, não é comida de passarinho, você não vai passar fome. Fazer exercício não precisa ser sofrido, não precisa ser chato, não precisa ir para academia. A gente consegue fazer coisas maravilhosas sendo simples. E acho que é o resumo do que a gente está tentando passar para vocês. É na simplicidade da vida que a gente consegue, que a gente conquista grandes coisas, grandes resultados. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, Gê, valeu, Cris, galera. Obrigado. Beijo no coração.